O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, aqueles que podem. Jesus, manso e humilde de coração. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aqui São Paulo está dizendo que existe um grande empecilho para que você esteja diante de Deus. Esse maior empecilho não é o demônio e nem o mundo, é você mesmo. A sua natureza caída, marcada, manchada pelo pecado, é o maior empecilho para que você entre no reino dos céus. Para que você comece já desde já aqui na terra, gozar de uma alegria interior, de uma paz interior, galgar os caminhos sim da santidade, porque fomos criados por Deus e para Deus, para sermos santos. Mas é uma exortação que São Paulo está dizendo: deixai-vos reconciliar com Deus. Se nós estamos longe de Deus, meus irmãozinhos, é porque a gente quer. A gente vai para longe de Deus com as nossas pernas. A gente faz as coisas erradas com as nossas mãos. A gente arquiteta o pecado com a nossa cabeça. A gente sente a raiva, o rancor, o ódio com o nosso coração. E São Paulo está dizendo: deixai-vos. Em outras palavras, São Paulo está dizendo para você nessa quaresma, que a gente acaba de começar,
que seja um tempo frutuoso, um retiro profundo, de silêncio, de jejum, de esmola, de oração, de mudanças de hábito, de disciplina, de relógio, de serenidade, porque Quaresma é um tempo que Deus quer, Ele quer, restaurar a saúde do teu corpo e da tua alma, porque nós estamos machucados e doentes, porque com os nossos pés, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com nossa boca, com nossa língua, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa memória, por nós mesmos nos afastamos de Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Deus enviou a igreja, Deus enviou os apóstolos como embaixadores de Cristo. Você sabe que o embaixador é aquele que está fazendo as vezes de quem o enviou. E é isso mesmo, in persona Christi. E no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 20, versículo 2, 2 Coríntios 6:2, está escrito assim: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Se você puder, e esse é o momento, preste atenção na liturgia da palavra de todos os dias da Quaresma. É uma potestade de misericórdia. É um derramamento de misericórdia, Deus dizendo: eu não sinto prazer com a morte do ímpio, mas que ele se converta. Está lá em Ezequiel capítulo 33, eu não sinto prazer com a morte de ninguém, eu não sinto prazer com a desgraça de ninguém, pelo contrário, quero cada vez mais que se converta para que tenha vida. Em Zacarias 1:3, Deus diz: volte-se a mim e eu me voltarei a ti. Em Joel ele está dizendo: conclame um tempo para que as pessoas voltem ao redil do Senhor, voltem à Santa Igreja Católica, voltem à Santa Confissão, para que possa realmente vir às missas aos domingos. Quantas pessoas longe das missas, quantas pessoas com raiva no coração, quantas pessoas revoltadas até com Deus. E Deus, da sua parte, do seu coração infinitamente misericordioso, Ele está dizendo: voltai para o Senhor. Joel capítulo 2, versículo 13, voltai, versículo 12 e 13, agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor o vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Todas as leituras da Quaresma querem nos levar a uma reflexão profunda, e se você não chegar a esta conclusão nessa Quaresma, que você é revoltado contra Deus, você não entendeu nada. É muito bom quando uma pessoa, num retiro quaresmal, num retiro de final de semana, num acampamento, em exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, em retiro de silêncio, a pessoa vê dentro do coração a herança de Adão e Eva, que é o pecado original e a revolta que trazemos contra Deus. E essa revolta que trazemos contra Deus, chama-se pecado, ela destila também contra os nossos próximos. Em casa, as máscaras vão caindo, em todos os sentidos: a dissimulação, a hipocrisia, o fingimento, as mentiras, a preguiça, a procrastinação.
A irritação, a impaciência, a falta de caridade, a falta de compreensão, a indiferença, a ingratidão, esta revolta chamada pecado vai destilando na nossa vida aos nossos irmãos. E quando não tem ninguém ao nosso redor, a gente fica bravinho contra Deus. Misericórdia, Senhor. Então nós precisamos ver que nós não somos nada. São Bernardo de Claraval diz assim, para nos gerar a consciência de nós mesmos, do nosso nada: lembra-te aquilo que eras, tu és pó, ao pó há de voltar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu és pó, tu és nada. Deus te tirou do nada, te deu a vida, te deu uma alma imortal, te destinou a vê-lo face a face no céu. Colocou pessoas que te amam ao teu redor, te deu a vida, te deu sentidos, dons e talentos, e nós nos revoltamos contra Ele. São Bernardo diz assim: lembra-te do que eras, pó, recorda-te daquilo que és, vaso de esterco, medita no que serás, pasto de vermes, e seja humilde. Humildade é quando a gente começa a dobrar o nosso coração diante de Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Eu reconheço, olha a quaresma, ó. Veja o que é um retiro quaresmal. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, Senhor, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Por isso, nessa quaresma, nesses 40 dias, Senhor, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. O maior presente que uma pessoa pode pedir para Deus, o maior dom que um ser humano pode pedir a Deus, é um coração contrito e humilhado. Santo Agostinho diz assim: se pedires a humildade, com humildade, o Senhor te dará o dom da humildade. Vamos dizer juntos? Se pedires a humildade, com humildade, o Senhor te dará o dom da humildade. Aí Santo Agostinho diz assim: com a humildade vem todas as outras virtudes. Todas as outras virtudes. Com a humildade vem a caridade, com a humildade vem a paciência, com a humildade vem a misericórdia, com a humildade vem a sabedoria, com a humildade vem o espírito de abnegação, de renúncia, de sacrifício, com a humildade vem a temperança, com a humildade vem o desprendimento das coisas. A humildade é o fundamento da caridade, e a caridade é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Fazer retiro é caminhar para a humildade, e a igreja que é mãe e mestra, a igreja que é esposa do Cordeiro, a igreja que é o corpo místico de Cristo, a igreja que é assistida pelo Espírito Santo, ela está nos ensinando a fazer retiro. Silêncio, meditação das Sagradas Escrituras, e aí nós vamos combater em nós a tríplice concupiscência: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Concupiscência dos olhos é a avareza, a vontade de ter, de possuir, de controlar tudo. Infelizmente, por causa da avareza, vem o vício capital também do desespero. Depois a concupiscência da carne, a cobiça pelos prazeres, a cobiça desenfreada por um prazer carnal, sexual, desregrado, as coisas todas sensíveis voltadas ao corpo, a comida, a preguiça, a comodidade. Com isso vem toda a indiferença com a dor do próximo.
E o pior de todos, a soberba da vida, que faz com que nós nos coloquemos no lugar de Deus e vivamos em litígio, numa luta contra Deus dentro de nós mesmos. Para vencer esta tríplice concupiscência, a igreja coloca nas nossas mãos o jejum, a esmola e a oração. O jejum combate os pecados da carne, a esmola combate os pecados dos apegos, e a oração combate os pecados do orgulho, de achar que nós somos melhores do que os outros. São João Maria Vianney, fazendo uma pregação, um sermão sobre a salvação da nossa alma, ele diz assim: precisamos de 3 coisas para a salvação das nossas almas: vigiar, fugir e orar. Diga, compadre, precisamos de 3 coisas para a salvação da nossa alma: vigiar, fugir e orar. Nós temos que vigiar os nossos pecados, porque o dia inteiro vem na nossa mente, no nosso coração, movimentos de vaidade, de vanglória, de prepotência, de impaciência, de julgamento, de críticas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5: vigia diante de Deus aquele que rejeita as obras das trevas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: o diabo anda ao redor de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. A minha vozinha, lá em Minas Gerais, em Varginha, dizia: meu filho, hoje é quarta-feira de cinzas, nós temos que ir na missa, receber as cinzas. Sabe por quê? Porque na quaresma o bicho está solto. Os antigos lá em Minas Gerais falavam isso para nós, criança, adolescente, jovem. Na quaresma o bicho está solto. Mas o que a vozinha queria ensinar? Que Jesus foi tentado no deserto, e que agora nós vamos ser tentados também. Então, nós precisamos vigiar sobre nós mesmos. Aonde que começa o pecado? No pensamento, no coração. A gente vai arquitetando o mal aqui. Por isso que a gente reza a oração de São Bento, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Reza essa oração, tenha a cruz de São Bento na sua casa, carregue a cruz de São Bento no seu terço, coloque o adesivo da cruz de São Bento no seu carro, porque o pecado começa no pensamento, o pecado começa um sussurro no pé do ouvido, e é o diabo que sussurra. Por isso, vigiar. Vigia diante de Deus aquele que rejeita as sugestões do diabo. No horto, Jesus, quando ele foi suar sangue, lutar contra todo o mal na sua alma, por conta de cada um de nós, ele disse, Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana é fraca. Então, se você quer a salvação da sua alma, você precisa vigiar a tua conduta, os teus pensamentos. Segundo, fugir das más companhias, fugir dos bares, fugir de gente que infelizmente não tem vida cristã, gente que vai te dar mau exemplo, que vai minar o pouquinho que você já tem de fé, esperança e caridade. Fugir mesmo de lugares. Mateus 5,29, se o teu olho te leva ao pecado, arranca. Se a tua mão te leva ao pecado, corte-a. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. É melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé no céu, do que com o corpo inteiro para o inferno. E Jesus, quando ele fala isso, ele está falando da situação do pecado. Porque ninguém vai pecar sozinho. E se peca sozinho, a luta chega a ser até menor. Porque quando tem uma má companhia, dizia o grande São João Bosco, uma má companhia é pior do que um demônio.
Então vigia nessa quaresma, foge das ocasiões de pecado, WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão, filmes, séries, ocasiões próximas que vai deformando a tua alma. Padre, eu não posso ter nada, eu não posso ter rede social. Não é isso, filho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Tudo é permitido, nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Se nós vamos entrar em retiro quaresmal, não tem como ficar mergulhado na internet o dia inteiro. Foge, vigia, foge e por fim ora. Santo Afonso de Ligório, ele diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos repetir com ele? Quem reza se salva, quem não reza se condena. E Santa Teresa d'Ávila diz assim: aquele que negligencia sua oração não precisa nem do demônio para jogá-lo no inferno, ele vai por si mesmo. Porque Deus deu a nós todos os dons e todas as graças para a nossa purificação, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para a saúde do nosso corpo e da nossa alma, na oração. Então você deve fazer alguns propósitos. Vou terminando a homilia aqui, para não estender muito. Você deve fazer alguns propósitos. Colocar hora para dormir, hora para acordar, e na minha opinião, é só uma opinião, é um conselho, não existe melhor penitência de quaresma do que acordar cedo para ir na missa todos os dias, ou então organizar o teu relógio para ir na missa todos os dias. Talvez à noite, graças a Deus em Cuiabá, está tendo o bom hábito de ter missa ao meio-dia, às 3 da tarde, 18 horas, alguns lugares sempre às 19h30, tem um dia que é 6h15, tem outro dia que é à tarde, que é na hora do almoço. Se a gente quiser, a gente se organiza para ir na missa até todos os dias. Outro conselho do padre: padre, e o que eu devo fazer depois que eu me organizar? Fazer os meus propósitos? Leve um bom livro para você ler nessa quaresma. Já indico alguns aqui, de bate-pronto. A Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Livro maravilhoso, porque a quaresma, no fundo, é Deus te preparando para você morrer. Isso é quaresma. Porque nós não sabemos se nós vamos fazer a quaresma do ano de 2024, 2025. Então, se realmente você quer uma purificação da tua alma, que é a restauração da tua vida, você deve preparar para a morte. E esse livro é maravilhoso, Preparação para a Morte, vai colocando a gente diante do nosso nada, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da realidade do inferno, da condenação eterna, que Jesus falou 17 vezes sobre o inferno nas Sagradas Escrituras. E hoje a turma fica negligenciando o inferno, dizendo que o inferno não existe, heresia. Está no catecismo da igreja, está na revelação divina, está na vida dos santos, está no bom senso até mesmo dos filósofos. Deus não tem prazer na condenação de ninguém, mas se a gente negligenciar a nossa salvação, você vai para o inferno. E ninguém vai para o inferno sozinho, como ninguém vai para o céu sozinho. A Vida de Cristo, de Fulton Sheen, belíssimo livro para ser meditado agora na quaresma. A Paixão de Cristo, da beata Ana Catarina Emmerich, livro belíssimo. Livros que meditam a paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, do padre Luiz de la Palma, maravilhoso livro para a gente meditar. Vias sacras, boas vias sacras. Não tem como fazer quaresma sem um bom livro, sem piedosos livros de oração. Aconselho também que você venha mais na igreja fazer adoração ao Santíssimo. Algumas pessoas vão colocar o hábito de acordar de madrugada para rezar com o Instituto Hesed ou Frei Gilson,
ou acordar mesmo nas suas paróquias, nas suas comunidades, vir rezar o Santo Rosário diante do Santíssimo na igreja, belíssimo hábito. Então, queridos irmãos e irmãs, não achem que vir a quarta-feira de cinza, só passar a cinzinha na testa, você está garantido. Não, jamais. Deus não se deixa levar por gestos externos. Ele está dizendo hoje no Evangelho, gestos externos não. Deus vê tudo, Deus vê o coração, Ele quer o teu coração, Ele quer a mudança da tua vida, Ele quer o teu amor. E a melhor forma da gente se converter, a melhor forma da gente se santificar é o amor. Diga com o Padre, a forma mais eficaz da conversão da minha vida, da minha família, é o amor. Se eu amar Jesus, se eu honrar Jesus, se eu respeitar Jesus, se eu sofrer por Jesus, eu estarei no caminho da salvação e da santificação, porque com o amor vem todos os bens, vem todas as graças. Este é o segredo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela fixou no amor, ela não fixou nos seus defeitos. Nesse ponto eu sou muito Teresinha do Menino Jesus, porque se eu olho muito para mim, eu saio correndo de mim mesmo. A minha alma sai correndo, meu corpo fica. Ninguém aguenta ficar olhando demasiadamente para si o tempo inteiro. Isso machuca, isso dói, isso gera desequilíbrio. Quaresma é tempo de você olhar para Jesus, olhar para o mais profundo do amor de Deus. Mas Padre, para olhar para Jesus na Quaresma eu vou ter que olhar para mim. Então agora aguenta, coração, porque conviver consigo mesmo, ai, dói. Sabe por que as pessoas não têm vida de oração? Porque não tem como rezar sem encontrar a si mesmo. Você vai ter que passar por si mesmo. Por isso, deixai-vos reconciliar com Deus. Vamos pedir a Deus esse espírito humilde, contrito, a sabedoria da igreja que nos coloca essas 3 práticas quaresmais: o jejum, a esmola e a oração, bons propósitos, um bom livro e querer amar Jesus, o coração de Jesus, Santíssimo, Eucarístico, com auxílio de Nossa Senhora e São José, os anjos e santos, para que a gente não volte para trás. Quem não vai para frente, já está indo para trás. Padre, tanta coisa que eu estou passando na minha vida, na minha família, o senhor não faz ideia. Não faço ideia, mas faço ideia. Faço sim, eu sei. Deus é bom. Deus pode tudo. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Vamos dizer? Tudo é possível àquele que crê. É possível sim. É possível sim. Tudo é possível àquele que crê. Vamos fazer as coisas certinho, porque Deus, Ele está à nossa disposição. Esse é um tempo favorável. É um tempo de graça e de salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.